Graças a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Hoje é noite de novos recomeços. Eu vou pedir para você, por enquanto, ir abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. E enquanto isso, acabamos de ouvir aqui um testemunho lindo e o mundo muda, as pessoas também, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo durante todo o transcurso da humanidade. Todos passam por recomeços. Todos passam por etapas novas em suas vidas. Agora nós temos uma escolha que nós vamos compreender melhor aqui, nesta reflexão. A maioria das pessoas passa por este mundo aqui sem conhecer os planos de Deus, os planos mais sublimes, sem conhecer as experiências mais profundas, sem conhecer os planos eternos de Deus, sem experimentar o que é precioso que vem de Deus para as suas vidas. São experiências eternas, são experiências verdadeiras, que mudam o curso da nossa vida e das pessoas ao nosso redor. E eu fico observando, às vezes, as pessoas, igualzinho como o Jean falou agora. Muitas vezes eu passo por situações como essa, eu fico olhando as situações, as pessoas, né? Enquanto nós vemos tantos, por exemplo, tantos jovens aí tão perdidos, vivendo de uma maneira que acham que está correta, vivendo conforme o que aprenderam, vivendo conforme o que a sociedade influencia e impõe. E aí a gente lembra que os nossos pré-adolescentes estavam numa campa dentro aqui ontem, buscando a Deus, orando, trocando experiências. Que tesouro precioso! É um exemplo dentre vários. E claro que essas consequências ou esses resultados, eles vêm de algumas decisões tomadas anteriormente. E o mundo vai vivendo do jeito que acha que deve. O mundo, as pessoas vão vivendo de qualquer jeito. Só que Deus tem para os seus filhos uma vida na dimensão sobrenatural do Espírito que conduz a novos recomeços. Mas aí é que está. Que recomeços são esses? Como viver esses recomeços? Então, partindo desse entendimento, eu quero ler com você 1 Coríntios 2, os versículos 6 a 11. Um trecho da carta de Paulo, que daqui nós vamos extrair um princípio. Nós não vamos fazer aqui um estudo expositivo do que Paulo estava abordando, porque ele começa então a falar para a igreja de Corinto tantos detalhes, tantas coisas maravilhosas. Então aqui nós vamos pegar aqui a parte onde ele traz um entendimento para nós sobre esse aspecto dos novos recomeços. Versículo 6 em diante diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Versículo 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.
Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E aqui então nós vemos essa dialética aqui, que o mundo vive do seu próprio jeito, o mundo pensa fazer aquilo que está certo, vive conforme a sua filosofia, seu jeito de ser, de pensar. E aqui então Paulo fala, como se fosse hoje, né? Poderíamos trazer essa dinâmica aqui para os dias de hoje, porque o mundo vai vivendo do seu próprio jeito. E os grandes sábios desse mundo, né? Aqueles, como aqui Paulo disse no versículos 6 e 7, fala aqui sobre os homens desse mundo, os poderosos desta era, né? A sabedoria desta era, não compreendem as coisas de Deus, não compreendem o que Deus está fazendo, então agem conforme a sabedoria humana. E aí nós vamos vendo que apesar da humanidade crescer em ciência, em conhecimento, em tecnologia, neurociência, astronomia, tantas e tantas áreas em que a humanidade vai avançando, você vê que a humanidade vai piorando. Deveria melhorar, mas vai piorando. Por quê? Porque não anda ligado a Deus. Porque o ser humano vai crescendo em conhecimento e sabedoria, isso vai enchendo o seu ego, e o ser humano vai sendo guiado pelo poder, pelo amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a humanidade vai seguindo num rumo de crescimento e avanço em áreas humanas, materiais, e cada vez mais afastada de Deus, vai promovendo o afastamento de Deus na vida dos seres humanos, das pessoas, e não vão experimentando o melhor de Deus. Então, os novos recomeços para aqueles que não andam ligados em Deus, eles são passageiros, não são eternos, eles vão dar, às vezes, muitos resultados aqui nessa terra, porém, não vai dar resultado eterno, não vai trazer vida, salvação e muito menos vida eterna. E aqui Paulo, então, está mostrando para nós que ao andarmos com Deus, ao vivermos na direção do Espírito Santo, nós vamos então descobrindo o que Deus tem para cada um de nós, as coisas que olho nenhum viu, versículo 9, coisas que ouvido nenhum ouviu, que mente nenhuma imaginou, que é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a chave. Aqueles que o amam, aqueles que querem viver com ele, porque quando a gente ama alguém, nós queremos estar com essa pessoa, nós queremos conhecer mais essa pessoa, nós queremos nos aprofundar no relacionamento, nós queremos expressar o nosso amor. E ao amarmos a Deus, nós vamos então nos aproximando dele, crescendo em relacionamento com ele e descobrindo as coisas que o ser humano não sabe, que nós não sabemos e ninguém sabe. Coisas que vêm do coração de Deus para aqueles que o amam. E ao entregarmos o nosso coração para Jesus, ao conhecermos o amor de Deus através de Jesus que morreu na cruz por nós, nós temos a oportunidade de vivermos como filhos de Deus e experimentarmos não somente o amor de Deus, mas o poder, a presença, vermos os milagres acontecendo, vivemos de uma forma espiritual e vendo tantas ações, tantos milagres que nós temos visto e tantos que ainda veremos. E ao andarmos com Deus, os novos recomeços, eles serão direcionados por Deus, estaremos nos recomeços certos. Porque as coisas que nós ainda não sabemos, que não conhecemos, que não entendemos, Deus vai então trazendo revelação por meio do seu Espírito que habita em nós. Porque se entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. É que a diferença é que nós vamos nos aprofundar aqui. E por sermos habitação do Espírito, aí começamos a ter a revelação
de cada nova etapa, de cada novo recomeço, caminhando de fé em fé, vencendo as etapas, os obstáculos e experimentando os caminhos novos que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E eu sei que você quer ir nessa direção, para que você não ande como o mundo anda, para que você não ande de forma aleatória, para que você não precise chegar numa situação de, daqui a algum tempo lá na frente, olhar para trás e falar, poxa vida, errei. Não. Você pode ter errado até aqui, você pode ter achado que acertou até aqui e percebeu que em várias áreas você errou. Não tem problema nenhum, não. Hoje é tempo de recomeçar, de entrar num novo recomeço, para que você caminhe certo. Nós temos, da parte do Espírito de Deus, quando recebemos, deixa ali o versículo 11, por favor. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Para compreender esses novos recomeços, aquilo que Deus tem, aquelas coisas que nós não vimos e não ouvimos, e aquelas coisas que não vêm na nossa mente, mas que Deus preparou para aqueles que o amam, nós recebemos o Espírito Santo para podermos então ter essa revelação, e dele vem a força sobrenatural para suportar todos os adversários internos e externos, para que possamos ser, pelo Espírito Santo, capacitado a realizar aquelas coisas que nossos corações não percebem hoje, aquelas coisas que a gente não acha que vão acontecer, aquelas coisas que a gente nem sabe que podem acontecer, coisas que podem acontecer através da sua vida que hoje você não sabe, você não tem noção. Por quê? Porque está guardado no coração de Deus. E uma vida com Deus, uma caminhada com Deus, ela é uma caminhada de novos recomeços, de novas experiências. Justamente isso que vimos no versículo 9. Aquelas coisas que os nossos olhos ainda não viram, aquelas coisas que ainda não ouvimos e que nós nem imaginamos. Essas coisas Deus preparou para cada um de nós. Então eu quero pedir para você repetir assim: eu agora entendo mais profundamente que Deus preparou para mim coisas maiores do que eu posso pensar. Deus preparou para mim e verei com os meus olhos aquilo que ainda não vi, e ouvirei com os meus ouvidos aquilo que ainda não ouvi. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Que a sua fé seja fortalecida nessa hora, porque se a palavra de Deus é fiel, é real. Então, vamos aqui ter algumas referências. Eu me lembro aqui olhando do tempo da velha aliança, né? Porque a gente fala do Espírito de Deus, acabamos de entender que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E no tempo da velha aliança, o Espírito de Deus agia sobre as pessoas, ou com as pessoas. E a gente lembra de Noé, que vivia numa geração corrompida, como está lá em Gênesis 6:12, só que ele foi destinado a fazer uma coisa que era considerada loucura na sua época. Você que conhece a história, construir aquela arca, não tinha nem chovido, era uma baita de uma doideira, e ele vai lá durante mais de 100 anos, igual um maluco, conduziu sua família a fazer tantas coisas, e ele, direcionado pelo Espírito de Deus, ele vai lá e faz aquilo que era para fazer, confiou, não foi de uma hora para outra, ele permaneceu, ele não andou para trás, ele não voltou. Ali a Bíblia não fala de tantas dificuldades que eles poderiam ter passado, e com certeza passaram, mas também não fala de tantos erros que podem ter cometido durante essa jornada. Porém, o que a Bíblia nos relata é que eles permaneceram até o final e concluíram a obra, concluíram o projeto de Deus para um novo recomeço da humanidade. Da humanidade. Então, a humanidade é recomeçada, reiniciada naquele tempo de Noé. E a gente lembra de Abraão. De Abrão, não ainda Abraão. Nós lembramos de Abrão, e ele era um rapaz que tinha tudo. Talvez você vá se identificando com algumas situações. É um rapaz que tinha tudo. Um rapaz que era abastado, vivia bem, mas ele partiu totalmente confiante em direção ao nada.
Ele ouve um Deus que ainda não tinha se apresentado à humanidade, não sei se você sabe disso. Ele apenas ouve a voz do Deus Todo-Poderoso, que ninguém conhecia de uma forma mais íntima, e ele ouve a Deus e leva a sua casa, a sua família a ir em direção a um lugar que ele nem sabia qual era. E a revelação que ele foi tendo da caminhada foi gradual, foi passo a passo. Mas o que é central aqui é que Abraão confiou completamente, por isso ele é chamado o pai da fé até hoje. Ele é pai da fé em toda a humanidade. Ele também provoca um recomeço em toda a humanidade. Porque, por exemplo, hoje, 2022, religiões cristã, judaica, islâmica, todas elas são fundamentadas em Abraão. Pensa, ele não tinha a mínima ideia disso lá atrás. E ele é usado por Deus para um novo recomeço da humanidade no sentido da sua espiritualidade, da vida com Deus, e que dura até hoje. Abraão, ele confiou completamente em Deus, é aquele homem que demonstra atitudes de muita fé, porém também é um homem que errou, que mentiu, que enganou, que se deixou influenciar negativamente, até pela sua própria esposa, tomou decisões equivocadas, desastrosas, e que nós sofremos hoje, nós vemos hoje nos noticiários ainda, problemas que acontecem por conta da decisão errada de Abraão. Não sei se você consegue conectar uma coisa com a outra. Toda vez que você vê lá aquela briga entre religiões do islamismo que ataca o cristianismo e outras religiões, vem lá de Abraão. Não sei se você sabe. É tudo história, é tudo aí cientificamente comprovado, né? E às vezes a pessoa acha que a Bíblia é a história da carochinha, é conto de fadas. Aí, todos esses problemas são relacionados a uma decisão errada de Abraão, porque se deixou influenciar, tentou colocar um ingrediente naquilo que Deus estava planejando e construindo. Mas esses erros de Abraão não tiraram o melhor que Deus tinha para a sua vida. Aí que está. Esse é um dos pontos centrais. Abraão, ele ensinou seu filho, ele ensinou uma geração, ele é o patriarca e é o ascendente meu e seu, porque aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus, passam a ser filhos de Deus, são descendentes espiritualmente de Abraão. Então, recebemos as mesmas heranças. Então, tem muitas promessas sobre o povo hebreu que se cumprem, estão se cumprindo, e que elas se estendem àqueles que passam a ser filhos de Deus por meio de Jesus, que veio da mesma linhagem. Então, tem todo um contexto histórico que se relaciona com o espiritual, que nós vamos entendendo conforme vamos lendo a palavra e vamos trazendo essas promessas de Deus maravilhosas para as nossas vidas. Isso vai direcionando a rota da nossa história em direção aos novos recomeços que Deus tem para nós. Não andando de forma aleatória no mundo, tendo novos recomeços que são humanos e são longe da direção que Deus tem. Olha que magnífico, que maravilhoso. Isso fortalece a nossa fé. Nós temos também Moisés, que recebeu uma criação excelente, estrangeira lá do Egito. Depois ele fugiu, depois que matou, se escondeu. Ele recebeu uma nova etapa de Deus. Deus então instituiu para que ele viesse a ser um instrumento de libertação do povo hebreu. Você vê então, depois de um Moisés que se irou e matou, quando foi defender ali um hebreu, ele, depois de um tempo ali de novos recomeços, ele passa a ser um homem intercessor, um homem que amava o seu povo, um homem que chegou a dizer para Deus, e isso é algo meio incompreensível, que eu tenho pedido para Deus esse coração. Ele pediu para Deus: Senhor, salva o povo, se precisar, risca o meu nome do livro.
Olha só, um povo rebelde, um povo teimoso, que qualquer coisinha se desviava e virava as costas para Deus. E Moisés estava ali pelejando o tempo inteiro para que esse povo encontrasse a salvação, encontrasse a libertação. Você vê Moisés também como um exemplo. Ele foi condutor de uma etapa da história da humanidade, que nós contamos até hoje. Nós também vemos Davi. Davi, ele era um menino improvável que se tornou rei de Israel. Tantas etapas, ele recebeu a promessa do recomeço, mas ele não adiantou as coisas. Davi, ele recebeu uma unção de Deus para ser rei quando ainda garoto, mas ele não forçou a situação. Ele não criou atalhos, ele não desonrou as suas autoridades para poder fazer acontecer, mesmo quando parecia que era Deus que estava agindo, mas ele tinha uma vida com Deus. E essa vida com Deus, essa vida de adorar a Deus, essa vida de conexão com Deus, levou ele a acertar e a não atrair para a sua vida maldições de forma que ele não experimentasse os novos recomeços que Deus tinha. Ele errou sim, errou muito feio. Cometeu erros desastrosos para a sua própria vida e isso teve consequências na sua família. Mas ele honrou a Deus com todo o seu ser. Ele tinha confiança total no agir e no poder de Deus, a ponto de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Então, nós pegamos alguns desses exemplos, pegamos aqui 3 exemplos, Abraão, Moisés, Davi, dentre tantos e tantos exemplos na palavra de Deus, que nos ensinam que existem novos recomeços que Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus tem novos recomeços a realizar através da sua vida. Da sua vida, preste atenção. Agora, tem uns detalhezinhos que fazem toda a diferença. Mas vamos sair da velha aliança e vamos para a nova para poder contextualizar melhor. E eu vou pegar só o exemplo dos apóstolos para poder encurtar a história. Os apóstolos, eles viviam com o Espírito de Deus. Eles viviam com Jesus ali. Jesus falou, num certo momento, nós vamos ver aqui, que o Espírito de Deus estava com ele. E estava com eles. Estava conduzindo, direcionando. Porém, Jesus estava ali ensinando, os apóstolos viviam na ótica da antiga aliança. Jesus veio para trazer uma nova aliança, mas os apóstolos estavam ali mediante o que aprenderam até aquele momento das suas vidas. Preste bem atenção nisso, que é bem importante para você entender os novos recomeços. Por quê? Porque Jesus veio para promover um novo recomeço na humanidade. E é por isso que você está sentado aí, para ouvir. Justamente sobre esse novo recomeço que Jesus veio realizar através da vida de homens simples, vários deles analfabetos, iletrados, socialmente desconsiderados, e Deus usou a vida deles para transformar toda a humanidade e levar o amor de Deus, o Deus Criador, ao coração das pessoas. E é por isso que nós temos experimentado. Os apóstolos viviam nessa ótica da velha aliança, e eles foram então aprendendo com Jesus, porque eles não tinham a mínima noção do que Deus estava fazendo, não tinham a mínima noção que Jesus estava construindo através das vidas deles, daqueles homens, os pilares para a nova aliança, para toda a humanidade. Que loucura! E eles foram liderados pessoalmente por Jesus. Pensa, pessoalmente por Jesus. Eles se entregaram totalmente, mas eles também não discerniram alguns passos. Eles retrocederam, eles foram chamados novamente para avançar, porque eles, quando Jesus morreu, eles retrocederam, voltaram a pescar. E aí Jesus ressuscita, vai lá e fala com ele, vamos lá, vamos retomar a caminhada. E nós que estamos estudando ali, né, as comprovações, como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é o manual da vida, né? Estamos ali nos fundamentando, os mobilizadores estão estudando isso, passamos ali sobre as fundamentações espirituais, as fundamentações sociais, estamos entrando na parte histórica, estamos entrando na parte
científica, arqueológica, de comprovação da palavra de Deus como manual da vida, aspectos que mostram claramente coisas que estavam sendo construídas por Jesus também. Nessa época aqui, esses homens aqui, esses discípulos de Jesus, pensa, eles tinham tudo para virar as costas e tudo a parar ali. Por quê? Porque Jesus foi morto. Jesus foi crucificado, foi humilhado. O mestre deles, que estava dizendo que estava trazendo o reino de Deus, ele foi colocado pior que um bandido. Escolheram o bandido, o ladrão, do que ele. E aí então, o mestre deles morre, aí ressuscita. Aí uma das comprovações é essa, porque não havia nenhum aspecto que pudesse trazer algum benefício para os homens muito simples continuarem a realizar aquela obra. Por quê? Porque havia toda uma sociedade contra eles, eles eram considerados como heréticos, eles eram considerados a escória da humanidade, o maior mestre deles havia sido morto, e eles tinham tudo para se dispersar e aquilo ali acabar, mas não, eles se levantaram com poder, autoridade, unção, e o amor de Jesus, as boas novas, o evangelho chegou a toda a humanidade, e nós estamos aqui por causa deles. Foi poder de Deus. Então, a única explicação para isso acontecer foi o quê? Não tinha explicação social, não tinha explicação histórica, científica, não tinha, porque era para acabar. Mas não, continuou. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que começou a agir e agiu através deles e continua agindo através da vida de várias pessoas. Então não tem como rechaçar, não tem como fugir. A gente fica realmente numa sinuca de bico, fica no mato sem cachorro, fica num beco sem saída, se a gente quiser ir contra a esse entendimento, porque é a ação do Espírito de Deus que promoveu um novo recomeço na humanidade, estava promovendo um novo recomeço na vida daqueles discípulos de Jesus e promove também novos recomeços através da sua vida. E é por isso que você está aqui. Então, entendendo isso, nós temos aqui algumas conclusões. Chegamos a algumas conclusões depois de toda essa introdução. A primeira coisa é que você pode decidir a viver de forma natural ou na direção do Espírito de Deus. Mas tem algumas coisas com relação a isso. Porque se você decidir em viver aqui de forma natural, talvez as coisas sejam mais fáceis e eu não vou aqui ficar pintando louros para você. Humanamente vai ficar fácil, mas vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil. Por quê? Porque vai ter sempre um vazio, vai ter sempre algo faltando dentro do teu coração. Por quê? Porque esse vazio é do tamanho de Deus, é do tamanho dos propósitos de Deus. Mas se você decidir viver na direção do Espírito, fazendo a diferença na história eterna de várias pessoas, aí você vai realmente experimentar aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que a sua mente não imaginou, mas que Deus preparou para você, porque Ele te ama. Então, a primeira coisa é fazer como Abraão fez, fazer como Moisés fez, fazer como Davi fez, porque creram, continuaram, avançaram, entregaram a si mesmos, confiando, mergulharam em Deus, tiveram erros, e é muito legal, é muito maravilhoso a Bíblia mostrar isso, porque a gente se identifica, porque nós temos tantos erros, na verdade. Quantos erros você já não cometeu na sua jornada? Quantas coisas você não gostaria de voltar no tempo e fazer diferente? Sim ou não? Aí a gente vê o pai da fé que se fingiu de maluco. Você sabia disso? Você viu um Moisés, o libertador? Eu que era um cara irado. Tem algum irado aí? Receba essa palavra. Ficou um cara calmo a beça, né? Ficou um cara compassivo. Jesus, é só Deus para fazer isso. Aí você vê um Davi, um cara que esquematizou a morte do cara, que ele queria pegar a mulher do cara. Olha só o nível fundo do poço que o cara chegou. Mas um cara que se arrependeu do seu pecado e decidiu mudar, e mudou, e viu a mão de Deus agindo, passando por um novo recomeço.
Aí você vê a vida dos apóstolos, você vê tanta coisa, você vê um brigando com o outro, você vê ali um querendo ser maior do que o outro, você vê ali comparações. Como é legal que a Bíblia deixa isso bem claro para mostrar para nós assim, ó, somos tudo farinha do mesmo saco, né? Nós temos um monte de situação, temos um monte de arestas que precisam ser aparadas por Jesus. Mas a gente vê que há novos recomeços, porque as pessoas que nós somos hoje, amanhã podem ser muito diferentes. Isso é maravilhoso. Nós podemos passar por novos recomeços, sermos lapidados, sermos aperfeiçoados por Deus, porque essa é a vontade dele. Porque ele veio, Jesus veio para nos aperfeiçoar à imagem e semelhança dele, nos transformando em nova criação, nova criatura. E é por meio da ação do Espírito. O Espírito Santo quer fazer isso. O Espírito Santo quer abertura, liberdade para poder mostrar, para trazer revelação, entendimento aos seus olhos, aos seus ouvidos, à sua mente, ao seu coração, para que você compreenda exatamente as vontades de Deus, os planos de Deus para a sua vida e os novos recomeços que vierem todos nessa direção e executarem os planos que Ele tem para fazer, não somente na sua vida, mas através de você. Então, não dá para perder tempo. Você precisa realmente nessa noite decidir viver de forma sobrenatural. E viver de forma sobrenatural é sair do controle. Sair do controle. Você precisa estar ciente de que os novos recomeços guiados por Deus vão te conduzir a experiências desafiadoras. As novas experiências com Deus, os novos recomeços, eles vão confrontar a sua estrutura atual para melhor, mas vão mexer na tua estrutura. Para você decidir, Senhor, eu confio em Ti. Eu não tenho o controle, faz a Tua vontade. Faz o Teu querer, Senhor. Eu preciso de transformação, eu preciso mudar, eu quero. Eu recebo o desafio. Porque não dá para ficar andando do mesmo jeito. É um desperdício de vida viver só de forma natural e perder o melhor de Deus. E é maravilhoso quando nós decidimos andar nos novos recomeços que Ele tem e vamos aprendendo dele, aprendendo a ouvir, aprendendo a ver, aprendendo a perceber, a ter revelação e entendimento das novas etapas na direção dele. Eu vou falando aqui, vou lembrando de tantas coisas, que tantos novos recomeços que eu passei, tanto profissionalmente como pessoalmente, em cada etapa. Eu ontem estava dando testemunho lá em Joinville, com os homens de uma igreja lá, e eu estava lembrando sobre isso, falando sobre despertar o propósito, porque o nosso propósito é andar com Deus. Às vezes a gente coloca que o nosso propósito está vinculado a uma função que a gente realiza aqui, e isso é um enganozinho tão bobo. A gente acha, o meu propósito é ser tal coisa. Pode fazer parte do propósito, mas esse não é o propósito. O meu propósito é ser pastor. Meu propósito não é ser pastor. Meu propósito é ser filho de Deus. Meu propósito é viver cada vez mais como homem de Deus, para que eu possa então, nesse tempo agora eu estou como pastor, talvez fique, não sei, mas Deus faz o que Ele quiser da minha vida. Eu achei um tempo atrás que meu propósito era falar de Jesus através do esporte. Tem fruto aqui, ó, tem um fruto ali, tem fruto, beleza, só que eu estava entregue na mão de Deus. Aí depois, o meu propósito é ser empresário e tal, e vou usar as estratégias para... Glória a Deus! Mas o meu propósito não era aquele. Eu sendo homem de Deus, vivendo como filho de Deus, vivendo os novos recomeços, estou aberto aos novos recomeços que o Senhor tem, não o que eu estou planejando dentro daquilo que eu achava que devia. Aí, quando a gente vai entendendo isso, nós vamos então passando pelos novos recomeços que Deus tem. E aí tudo muda, e tudo foi mudando e sempre muda para melhor, na direção do Espírito. Então a chamada aqui é para você sair de uma condição de normalidade e ir para uma condição de sobrenaturalidade que vem
da direção e da presença do Espírito habitando em você. Porque a partir dos apóstolos acontece uma coisa. O Espírito de Deus passa não somente a estar com a gente, mas ele passa a habitar em nós. E esse é um dos segredos. João, capítulo 14, versículos 13 a 17, dizem assim, o próprio Jesus falando. João 14, 13 a 17. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Jesus falando ali com os discípulos, preste atenção. Imagine Jesus do seu lado, aqui com a gente agora. Imagina que é ele falando para nós, para cada um de nós. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Jesus não mente, gente, está falando sério. Vamos receber essa palavra na dimensão que ela deve ter na nossa vida. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Aí tem um novo recomeço a partir desse E agora, preste atenção. E estará em vocês. Quando isso acontece? Depois que ele se entrega a morrer na cruz, morre, ressuscita ao terceiro dia, vai lá falar com os discípulos e fala, aguenta aí, Jerusalém, até que vocês recebam poder, recebam o Espírito Santo. Isso acontece em Atos 2, e aí há um novo recomeço em toda a humanidade. E é isso que é para acontecer nas nossas vidas. E vai acontecer. Por isso que o retiro da família vai ser mergulhando no Espírito. Fica a dica. Então, e vem mais de Deus aí, principalmente sobre essa presença do Espírito de Deus. Nós precisamos aprender. Você concorda comigo? Que nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Nós precisamos ser essa habitação, porque a partir desse momento agora aqui, o Espírito Santo então está em nós, está em você. Ele habita em você. E por meio dessa morada do Espírito Santo na sua vida, ele pode conduzir você aos novos recomeços na direção certa. E vivendo isso, vivendo nessa direção, os teus erros, as tuas limitações, elas podem até atrapalhar a caminhada em algum momento, mas elas não vão impedir os novos recomeços, a vontade de Deus, não somente para a sua vida, mas através da sua vida. Quem recebe, diga eu recebo. Porque a gente vai ter que lidar, a gente lida, talvez alguns aqui ficam pensando, não, mas eu não tenho condição, eu não posso, não tenho condições. Esquece esse negócio, manda esse pensamento embora. Sabe por quê? Porque Deus quer sim, o Espírito Santo que habita no Espírito, habita no coração daquelas pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, passam então a ser a habitação do Espírito Santo, desejam essa presença, o Espírito Santo então começa a habitar, começa a transformar de dentro para fora, começa a trazer discernimento espiritual, clareza, começa a mostrar como que as coisas espirituais funcionam, as coisas que direcionam as coisas aqui desse mundo. Passam então a ser cheios da presença do Espírito. E aí então vão experimentando os novos recomeços, a vontade de Deus na sua vida, vão aprendendo que tem erros, tem limitações, é ruim porque lá fora as pessoas não reconhecem os seus erros, acham que estão certas. Eu converso com tantas pessoas, pessoas acham que tem aquilo ali e tal, lê do engano. Né? Já passei para o mesmo engano, eu tenho compaixão por quê? Porque eu já fui igual. Eu debatia direto com algumas pessoas que vinham falar de Jesus, do amor de Deus, e eu batia de frente direto com vários argumentos, fazia algumas perguntas que ele falava assim,
Aguenta aí que eu vou falar com o meu pastor, depois eu te trago a resposta. Depois me trazia a resposta. Daí eu já ficava atribulado de novo. E já tentava dar os meus argumentos. Não, mas a Bíblia não é escrita por homens, como? E batia. Aquelas coisas que a gente hoje ouve. Mas não deu. Chegou numa hora que eu tive que me render, me rendi, e aí comecei a conhecer a verdade. Oh, glória ao Senhor, pela sua infinita misericórdia, que nos aproxima dele. E pôde então realizar os novos recomeços, passo a passo, de tempo em tempo. E conforme vamos andando com ele, nós vamos reconhecendo as nossas limitações, os nossos erros. Vamos nos arrependendo dos nossos pecados. As nossas virtudes nos acompanham, os nossos erros também. Mas, tanto com as virtudes como com as limitações e erros, os novos recomeços vão fazer você um mobilizador de bênçãos, mobilizador de projetos celestiais aqui na Terra. Projetos celestiais que vão influenciar a vida das pessoas que tiverem contato com você. Por quê? Porque você cada vez mais será um mobilizador desses projetos celestiais que vão influenciar essas pessoas com o toque do céu. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. A palavra dessa noite vai nessa direção. Deus quer fazer algo que você não sabe, que você não viu, que você ainda não ouviu. Mas como Abraão, como Davi, como Moisés, como os apóstolos, como os discípulos, você pode fazer uma coisa: decidir se entregar completamente e mergulhar para esses novos recomeços. Gente, tem novos recomeços para nós como família IBG aqui em Gaspar. Tem algo que Deus quer fazer através da nossa vida e algumas coisas que Deus vem falando me atribula, porque são novos recomeços e a gente se vê incapaz, a gente se vê, é muita coisa, sabe? Mas eu sei que Deus pode fazer, Deus quer fazer, e quando Ele entra no caminho, Ele entra na frente, quando Ele está no comando, tudo flui de uma maneira poderosa e abençoada, e nós podemos ver, Senhor, Tu és maravilhoso. A gente vê incapacidade em nós, nós vemos muitas vezes os nossos erros, damos ênfase para os erros e não damos ênfase para as virtudes, para as qualidades. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, tem tantas qualidades aí ainda escondidas em você que precisam vir à tona, mas para que elas venham você precisa se entregar completamente. E aí você será um homem, uma mulher cada vez mais completo, completa, vendo as manifestações do Espírito Santo dentro dos seus relacionamentos, no seu relacionamento com você mesmo, no seu relacionamento com a sua mulher, com o seu marido, na educação dos teus filhos, você como filho, como homem crescendo, você que quer casar, para casar certo e constituir família segundo o coração de Deus e ser instrumento de Deus nessa geração, você que é adolescente, que é criança, crescendo como homem ou mulher de Deus, sendo diferente sim, por quê? Porque vocês conhecem o Espírito Santo de Deus, que o mundo não conhece. Não o vê e não conhece, mas vocês veem e conhecem. Por quê? Porque Ele habita em você. E que assim seja na sua vida. O agir de Deus, os novos recomeços, eles também trazem para nós um terceiro ponto, através dessas vidas, que é confiar completamente nesse agir de Deus, cegamente, para que você possa permanecer confiando e ver o tempo contar a história de Deus. Eu fico imaginando se Davi fosse matar Saul dentro daquela caverna. Eu fico imaginando se Moisés não escutasse a Deus quando ele visse o exército do Egito vindo de um lado e o mar do outro e ele saísse correndo pela lateral. Ou se ele não ouvisse Deus falando, se ele não obedecesse Deus falando, vai cabeção, vai que eu vou usar a tua vida. Ele falou, não dá não. Eu não. Pode deixar que eu vou botar uma equipe para andar contigo, rapaz. Vai que eu vou usar a tua vida. Mas tu mesmo. Aí quando Davi vê lá os seus irmãos, tudo mais fortes, mais hábeis, e ele menorzinho da casa do pai dele, vendo Samuel falando, é esse rapazinho aí, vem cá que eu vou te ungir. Mas aí eu fico imaginando o Jessé, os outros irmãos olhando, quê? Tá vendo eu aqui, um cara marombado, fortão, cheio das habilidades aqui, eu sou rei, cara. E pensando com ele, é claro que ele não ia falar isso para Samuel de cara, né? E aí,
O pai dele olhando, falando, peraí, eu tenho uns filhos que são, esse aqui só cuida das minhas ovelhinhas lá no pasto. Eu nem lembrei dele. Eu fico imaginando. Quando acontecem as oportunidades, apareceu aquela oportunidade de Davi ver lá um monte de soldado guerreiro lá diante, meu Deus do céu, do gigante. E ele tinha uma ótica, ele tinha vida com o Espírito de Deus, tinha vida com Deus. E aí ele consegue enxergar, ele vê tudo aquilo da ótica espiritual. Vem cá, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse cara aí para poder falar do exército de... Que ia afrontar o Deus vivo? Ele conhecia o Deus vivo. Ele não estava se vendo como um gurizinho, fedelho, fraquinho. Ele se via como um homem de Deus. E ele vai lá e enfrenta a morte. E fez história. E a gente está contando até hoje. Porque foi através da vida dele que Jesus veio. E aí? Gente, tem uma história a ser escrita por Deus na sua vida. Lá na sua família. Fala o sobrenome da sua família aí. Existe uma história que Deus quer fazer através da sua vida, na sua família e na vida das pessoas que estão ao teu redor. E as pessoas que você ainda vai encontrar são pessoas que Deus está preparando para entrarem na tua história, na tua caminhada, para que você seja um instrumento de vida, de bênção na vida dessas pessoas. Tudo Deus pode transformar. Deus pode transformar um homem assassino em um homem cheio do Espírito. Deus pode transformar um homem medroso em um homem cheio de coragem. Deus pode transformar uma mulher prostituta numa mulher cheia do Espírito Santo, condutora da vida de Deus. Deus pode transformar a pessoa que se acha a menor de todas, sendo um instrumento poderoso de vida para levar salvação e vida eterna e transformar a história das pessoas já aqui nessa terra. É isso que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida aqui em Gaspar. E Ele vai começar, já começou e vai continuar. E o agir de Deus é diferente do homem. O agir de Deus, ele tem um tempo, tem um modo diferente de fazer, ele foge da tua compreensão. Mas certamente andar no Espírito, ser cheio do Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Deixa ali o último versículo de João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas que você pode conhecer cada dia mais e mais, porque Ele está em você. E a proposta hoje para viver os novos recomeços, é preciso mergulhar no Espírito. É preciso mergulhar no Espírito. O Espírito de Deus é uma pessoa. Dá vontade de começar a pregar o que vai ser pregado nos próximos domingos, mas não dá. Vai seguir cena dos próximos capítulos. É igual série da Netflix. Vou deixar aquele para mergulhar no Espírito, a gente mergulhar com tudo e experimentar os novos recomeços de Deus. E ver a transformação de Deus. Como nós vimos aqui no testemunho, como vimos no domingo passado e tantas outras histórias que tem aqui, vivas, do agir de Deus, promovendo os novos recomeços e desenhando a história que Deus tem nas nossas vidas e através de nós. Então, Jesus prometeu que Ele enviaria o Espírito e Ele enviou. E fica para você aqui, mergulhe nele. Mergulhe na presença do Espírito, mergulhe em conhecer o Espírito Santo. Mergulhe em ser cheio dele. Faça com ele, viva por ele. Deixa Deus transformar você e usar a sua vida para transformar a história das pessoas que tiverem contato contigo. Deixa Deus transformar você e as pessoas através dos novos recomeços. Amém? Vamos orar? Fique de pé nesse momento, chamar o pessoal da música aqui. Esse é o momento em que nós vamos fazer algo muito especial. Algo espiritual está acontecendo aqui nessa noite.